A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui em um vídeo onde ali não vai ser nenhum princípios básicos, nenhum podcast. Ali por conta que os meninos precisaram fazer uma viagem e eles estão sem alguns equipamentos e decidimos fazer esse vídeo, como já tinha pensado alguns dias atrás, falei com Arthur, Thiago. E nesse primeiro episódio aqui vou estar lendo e falando um pouco sobre Ruth no capítulo 1. Arthur logo em seguida, na outra semana vai vir com Ruth no capítulo 2. Tiago, o capítulo 3 e um dos meninos fazendo o capítulo 4. Logo depois já retornaremos com os podcasts, onde já tem até um gravado, falando sobre ali os discípulos, sobre cada um dos discípulos. Mas agora vamos estar aqui falando sobre Ruth. E vamos começar com a oração. Senhor Deus, Senhor Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Pai, nós não merecemos a Tua graça, nós não sabemos o suficiente, Pai, mas que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa nos conceder a Tua graça. Nos perdoe, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E aqui, irmãos, vou estar falando um pouco sobre Ruth, uma história que provavelmente todos conhecemos, que ali vai falar de uma mulher. Primeiramente começa com Noemi a história, né? Que ela ali sai de sua terra em um tempo de crise e vai com seu marido e seus filhos para Moabe, e ali passa algum tempo nessa terra, e ali eles têm sua vida, seus filhos se casam, como vai falar do 1 até mais ou menos o 4, vou até estar lendo, fala: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilom. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. E aqui começa, irmãos, a história, onde nós vamos tirar alguns aprendizados durante essa semana, não só com eu trazendo a palavra, mas os meninos também. E aqui nós podemos ver que uma história ali normal, onde foi preciso estar saindo dessa região por conta de uma escassez, de falta de comida, e ali foram, se estabeleceram ali, e ali felizmente o marido morreu, seus filhos se casaram, só que veio uma tragédia de mais os filhos morrer, e ficou ela e as mulheres de seu marido. E com o passar do tempo, aqui no 6 vai falar: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. E aqui, como uma mulher que já não tinha mais nada ali, irmãos, para estar fazendo naquele país, sem seus filhos, sem talvez um negócio a ser tocado, sem algo para estar exercendo, ela viu a oportunidade de estar ali, talvez retornando seu lar, ali ao seu povo. E ali ela não perdeu essa chance, porque o que tinha mais segurando ali? Não tinha mais nada. E aqui vai contar que ela foi com as suas noras. Só que no meio do caminho houve algo. Ela parou para refletir bem. E nós podemos ver no 7. Elas saíram a fim de voltar para ajudar. Mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permite que vocês casem de novo e cada um tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto. E aqui, irmãos, nós vemos que as noras queriam bem Noemi, que ali estavam querendo ir, começaram a chorar, desejavam estar ficando ali com Noemi. Só que uma vai chamar a atenção, que vai ser no 10. E disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo, pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez,
ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Então, o que Noemi falou não era mentira. Ela não tinha mais condição de se casar. O que elas poderiam proporcionar? O que ela poderia proporcionar para essas mulheres que aparentemente que eram jovens ainda, poderiam se casar? Nada. Noemi era uma viúva e ele não tinha filho, não tinha marido. Aqui na história ainda não aparenta nenhum parente próximo, mas as suas noras mesmo assim não estavam querendo ir. Mas Noemi falou a verdade, falou: eu não tenho nada para oferecer a vocês. E de primeira instância, todos nós pensaríamos que, mas eu vou voltar, eu vou ter meus pais, já estou habituado aqui. E elas primeiro não quiseram, pois veja o que fala. Aí elas começaram a chorar alto, outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Então aqui você vê que Orfa, mesmo assim, não queria deixar, mas ela acatou o plano, falou: quer saber de uma? Ali é talvez o mais certo a se fazer, o mais cabível. Mas Ruth, ela ganha uma proporção nessa história, porque fala: veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para a sua casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E aqui começa a história de Ruth, ali de uma mulher que estava em outro país, que era estrangeira, e que ali muitas vezes era descartada pelo povo de Israel, falava estrangeira, não tem aliança com o Senhor, mas aqui ela conhece a sua aliança, falando ali: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E nós podemos ver que do 14 ao 17 ela chama atenção pela sua coragem, pela fé, pois seria muito fácil voltar para trás, seria ali muito cômodo voltar, mas ela escolheu não voltar, mesmo saber o que viria pela frente. Ela lhe falou: não, eu vou com você, o seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. E nós muitas vezes não temos essa esperança, nós não temos essa fé firme que Ruth teve aqui. Eu até anotei aqui, porque fala: ela foi, e podemos aprender nesse trecho a não voltar na nossa caminhada com Deus, continuar a caminhar para o alvo, a não ceder às dificuldades, a ter fé, coragem, e falar: não, Senhor, eu não vou desistir, pois o Senhor é meu Deus e tem um plano na minha vida. Então que nós não podemos desistir, porque essa história de Ruth ensina isso. É uma história comum, irmãos. É uma história de pessoas que perdem seus parentes, é uma história de pessoas desamparadas, pessoas praticamente pobres, pessoas que muitas vezes ali lutam pelo que comer, ali trabalham todo dia por isso. E é uma história que mesmo assim não deixa de ter esperança. E essa é a história que pode ser parecida com muitos de nós, com muitos dos tempos de hoje. Pois pessoas podem nascer ser pai, pessoas ali logo podem a mãe abandonar, pode deixar, pode ficar ali sendo criada como avó, como aqui poderia ser representada pela figura de Noemi, e ali cresce em um lugar talvez muitas vezes escasso de algumas coisas, mas tem coragem, tem fé, enfrenta, o Senhor ajuda. Então, irmãos, isso é uma história comum que foi feita há alguns anos atrás, mas é representado pelos nossos dias atuais. Então que nós podemos estar aprendendo com essa história. O desenrolar da história não para por aí, porque, não sei se eu li o 17, mas fala: onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte me separe da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Então aqui a coragem, a determinação, Noemi viu que não teria como fazer voltar. E com certeza, no fundo, ela também desejava que Ruth fosse, que Orfa também fosse. Ela viu que era o melhor para elas, mas ela desejava também que elas fossem, porque imagine ela sozinha, ninguém deseja ficar só. E aqui, se elas deixassem, como Noemi falou, que era o mais cabível, ali ela poderia ficar sozinha. Isso não era desejável. Mas ali, no 18 fala: como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém.
Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém ela respondia: não me chame de Noemi, a feliz, chame de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Então, irmãos, aqui é a história de pessoas normais, como eu falei. Todos nós passamos por dificuldade. E aqui, Noemi estava passando por uma, estava sem saber por que estava acontecendo isso na sua vida, mas ainda tinha algo melhor para ser desfrutado. Apesar de já estar encerrando seus dias na terra, ela é uma pessoa idosa, talvez não viveu muito mais tempo aqui nessa terra. Mas vejam, nós estamos falando dela há quanto tempo que já se passou. Eu estou aqui, você lendo sua casa. Então tudo, irmãos, tem algo para ser feito, para ser aprendido, e que nós não possamos deixar assim. Porque, como eu anotei, fala aqui, Deus tem um plano na nossa vida. Não só de bens aqui nessa terra, não que seja errado, não. O Senhor nos proporciona muito mais que nós merecemos, e nós temos que estar ali lutando, sim, não como alvo principal, mas assim como Noemi também foi atrás do pão dela, ali nós vamos ver nos próximos capítulos. Mas aqui o Senhor tinha um plano, irmãos, de colocar Ruth, de colocar ali Noemi também na história ali, como parte da descendência de Davi. E mais importante ainda foi a de Jesus. E aqui, irmãos, não que talvez representasse que estava longe, Noemi estava longe do Senhor naquela terra, não estou falando disso. Mas ali ela voltou, e nós também podemos tirar a conclusão, se nós estamos afastados, nós possamos voltar aos caminhos do Senhor. No 22, irmãos, para terminar a fala: e foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. E aqui, irmãos, nós podemos ver a esperança. Assim como essa colheita estava começando, a esperança ressurgia na vida de Ruth e Noemi. Porque, mas não tem... Outro ponto é no outro versículo, que fala ali que elas chegaram a Belém, como disse, e ali representava talvez a esperança que o Senhor estava fazendo na vida delas, estava começando apenas algo. E aqui, irmãos, isso serve de tudo. Muitas vezes Noemi falou que estava amargurada, que chamasse ela de Mara, mas a esperança estava chegando. E assim na minha e na sua vida, a esperança pode estar chegando. Porque lá em Efésios 3:20 fala: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Então, irmãos, elas tinham pensado algo semelhante a isso? Não. Noemi com certeza pensou que arrumaria um noivo ali, um marido para Ruth. Mas será que tão bom quanto foi Boaz? Imagino que não. Ali tão bom quanto foi entrar para a história de Davi depois de Jesus? Não, porque elas nem ficaram sabendo disso. Elas morreram sem saber que Davi viria a ser rei. E Davi não soube que, claro que Davi já tinha noção, porque Deus já tinha falado para ele que ali dele viria um descendente e tudo mais. Mas eles não viram nada disso se cumprir. E muito menos Ruth e Noemi. Davi teve noção, elas não. Então que a nossa esperança possa continuar, irmãos. E assim termino. Esse foi o primeiro episódio da série de Ruth. E que o Senhor possa abençoar vocês. Ainda gostaria de fazer uma pequena oração. Senhor, que essa história possa tocar nossos corações e venha trazer esperança. Assim como é o nome de Noemi, meu Deus. Ali Noemi significa, se eu não me engano, alegria, esperança, palavras semelhantes. E que essa esperança venha estar voltando na vida do meu irmão e da minha, cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Esse é o primeiro episódio da série Ruth. E nos vemos na próxima semana, possivelmente na próxima quarta.